Então eu e Cris estamos num período de transição. Depois de 16 anos ali, entendemos do Senhor que era momento de fortalecer a equipe, de entregar a eles o trabalho e ir para uma nova fase. Nós estamos indo então para Belo Horizonte, dentro da própria missão que nós atuamos, a Missão Amém, nós conhecemos como Amém, mas o nome é o EC Brasil, a Missão de Evangelização Mundial. E ali então em Belo Horizonte nós vamos estar servindo os irmãos na base de envio missionários, com o treinamento de novos missionários. Então vamos estar recebendo novos missionários, treinando e pela graça de Deus, participando do envio desses missionários para diferentes campos ao redor do mundo. Então a UEC é uma missão internacional e interdenominacional, está presente em mais de 90 países diferentes, atua com mais de 170 povos não alcançados. O foco da UEC é povos não alcançados que ainda não ouviram o Evangelho, plantar igrejas entre esses povos. Então nós vamos de forma agora ampliada poder estar servindo os missionários que chegam, a igreja brasileira que está enviando seus missionários e ajudá-los nesse processo de ida para o campo. É uma mudança grande, né? Nós vamos sair da aldeia para a metrópole, de um trabalho com um povo só para um trabalho de forma ampliada, com diferentes missionários e através deles com diferentes povos. E a gente convida os irmãos a continuar conosco em oração, para que sejamos capacitados por Deus, usados como instrumentos de Deus. Vamos ter agora um processo de adaptação a um novo ministério, a uma nova cidade, desenvolver novas habilidades aí de treinamento, né? E poder compartilhar um pouco da experiência que Deus deu ao longo desses anos no campo, proporcionar à família também, às crianças que crescem, um ambiente educacional, um ambiente adequado para a idade deles. Então a gente entende que é um momento de Deus, mas nosso coração está lá. Nós vamos continuar com a equipe Yanomami, servindo eles como consultores, né? E quando Deus permitir, a gente vai voltar lá para o povo Yanomami, né? Quem sabe daqui uns 15 anos, 10 anos, Deus é quem sabe, mas nosso coração está aberto a continuar entre esse povo. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre identidade e missão. Quem nós somos precede aquilo que nós fomos chamados a fazer. Identidade e missão. 1 Pedro, um versículo muito conhecido, com assuntos já bem conhecidos, mais essenciais da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é uma das descrições mais densas e mais profundas, um tanto de expressões simbólicas, mas que falam de quem nós somos como povo de Deus. É interessante que Deus, usando o seu apóstolo, inspirado por Deus, fala àquele povo quem eles eram, qual era o propósito da vida deles e qual era a missão deles, a tarefa deles. Mas ele começa falando quem eles eram. E para entender a profundidade, nós temos que considerar um pouquinho do contexto de que essa carta foi escrita. Então Pedro escreveu essa carta para 5 províncias do Império Romano, né? E ele cita no versículo 1, ele cita essas localidades de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. E Pedro escreve num período, na década 60, 67, ali depois de Cristo, onde estava havendo uma grande perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. Perseguição que começou em Roma, com Nero, em 64, quando pegou fogo Roma, e a história diz que foi o próprio Nero que mandou botar fogo na cidade, porque ele queria construir uma nova cidade, e aí ele jogou culpa nos cristãos. E os cristãos, que eram uma minoria,
passaram a ser perseguidos a partir de Roma, e essa perseguição se espalhou por todo o Império Romano. Então Pedro escreve de Roma, a qual ele chama de Babilônia. Pedro estava preso em Roma, escreve para esses irmãos, essas comunidades que estavam espalhadas na região chamada como Ásia Menor, 5 diferentes distritos. Ele escreve para encorajar aqueles irmãos frente a uma intensa perseguição. E ele começa falando da identidade, quem eles eram. Por que ele começa falando isso? Porque no momento, imaginem a perseguição que aqueles irmãos sofriam. A história nos relata de barbárie, de martírios, de cristãos sendo queimados vivos. Eles estavam sendo caluniados, eles perderam a sua liberdade, alguns perderam a sua vida, perderam a sua honra, perderam os seus vínculos familiares. Eles perderam quase todos os elementos que marcam a nossa identidade, né? Ou seja, aquilo que nós somos é definido por um âmbito do nosso relacionamento. Começa a sua família, como o irmão fez a introdução aqui muito bem, né? A sua família, a sua cultura, a sua nação, o seu trabalho, as suas relações, né? Tudo isso são elementos que formam, que dizem quem nós somos. Aqueles cristãos estavam perdendo todos esses elementos. Então Deus usa Pedro como um pastor para não deixar eles perder de mente quem eles eram, né? Independente da situação de perseguição que eles estavam vivendo, independente do sofrimento que eles estavam sendo acometidos. E é interessante também nós pensarmos como que o evangelho chegou nessas regiões, né? Dessas 5 regiões, somente 2 delas foram evangelizadas por Paulo. Especificamente a Ásia e a Galácia foi evangelizada por Paulo. As outras 3 regiões, como que o evangelho chegou lá? O evangelho chegou através do trabalho da igreja de Deus, da igreja primitiva. Havia uma ação missionária intensa que espalhou o evangelho em todo o reino. Mas também o primeiro grande movimento missionário começou no Pentecostes. Os irmãos lembram de Atos do Pentecostes? Que foi em torno de 33 depois de Cristo. Estavam ali presentes pessoas da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, que ouviram o evangelho em sua própria língua, e Atos relata que 3.000 pessoas se converteram e foram batizados, e quando retornaram para suas terras, levaram consigo o evangelho. Então, algumas dessas igrejas que Pedro está escrevendo receberam o evangelho muito provavelmente naquele movimento de Pentecostes. Isso é a ação de Deus espalhando o seu evangelho, usando a sua igreja ao longo da história. Então Pedro está escrevendo para encorajá-los cerca de 30 anos depois de Pentecostes. Então já havia congregações, já havia um número expressivo, já haviam irmãos que se reuniam. Agora um outro dado interessante é que esses irmãos eles não eram de origem judaica, eles eram de origem gentia. Eles não eram judeus. Por isso que a introdução da carta, Pedro começa falando de os forasteiros da diáspora. Aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, que não eram daquela localidade, que estavam espalhados em toda a região. Mas é mais interessante ainda que Pedro, ao escrever, usa vários símbolos do Velho Testamento. Símbolos que se remetem a Israel, o povo de Deus. Esse povo de Deus é a expressão especificamente usada para Israel e agora no Novo Testamento para toda a igreja de Deus. Então vamos se ater um pouco ao versículo em específico. Diz assim: vocês, porém, e Pedro começa então fazendo um contraste entre os crentes e os não crentes. Os versículos anteriores ele fala de Jesus como a pedra principal da construção de Deus, onde foi rejeitada por aqueles que não creram e veio a se tornar uma pedra de tropeço para a perdição dos que rejeitaram a Cristo, mas para aqueles que aceitaram e honraram veio se tornar a pedra principal da construção de Deus. E ele fala, olha, vocês são pedras vivas desse templo espiritual que Deus está construindo. Então,
toda essa descrição da identidade diz respeito aos que creem em Cristo. E eu queria ver com vocês, então, cinco marcas da nossa identidade cristã em Cristo Jesus. E a primeira delas, ela é subentendida nesse versículo. Ela não está expressa, mas a primeira marca da nossa identidade, a nossa identidade como povo de Deus, ela é coletiva. Olha aí, percebam no versículo as seguintes expressões: povo, raça, nação, reino. Todas expressões coletivas, um grupo de pessoas. Nós somos essencialmente família de Deus, comunidade. O cristianismo ele é essencialmente comunitário, ao passo que não existe um cristão solitário, desconecto de uma família, de um povo de Deus. É claro que nós sabemos que hoje em dia tem regiões do mundo onde nossos irmãos são perseguidos, onde eles têm dificuldade de ter uma comunhão e talvez passem meses sem ter uma comunhão com seus irmãos, né? A gente escuta relatos disso e como eles apreciam, como eles se esforçam, correm risco somente para estar junto com a igreja de Deus, porque há uma bênção na união do povo de Deus, há uma provisão de Deus, nós somos encorajados, santificados na comunhão com a igreja, nós somos parte de um corpo, nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Deus. O cristianismo ele é essencialmente comunitário, então não é uma opção a gente fazer parte de uma igreja, né? É uma necessidade, quem nós somos. Então, as transmissões online, os cultos online são instrumentos que nos ajudam, mas eles não podem limitar a comunhão presencial com a igreja. Então, em nossa região, em nossa cidade, que nós temos plena liberdade, nós não temos desculpa para não termos comunhão com uma igreja, né? Amém? Não existe um cristão solitário, não é optativo isso. Não existe um missionário independente de uma igreja. Ele está sempre ligado a uma igreja. Não existe um pastor volante, um pastor independente, itinerante. Ele pode sim viajar, ter um ministério, mas ele está ligado a uma igreja local. Ele tem comunhão com uma igreja local. E nós que estamos no campo, nós vimos que a missão se cumpre com a comunhão da igreja. O missionário ele não faz nada sozinho. Nós perseveramos e permanecemos 16 anos lá porque Deus usou primeiramente a sua igreja para nos sustentar, para orar por nós, e em várias vezes usou inúmeros irmãos para nos abençoar. Olha, quando a gente ficava doente lá, tinha um casal de irmãos da nossa igreja que à distância, ela é pediatra, ela acertava mais o diagnóstico do que os médicos locais. Né? Quando Estevão era pequenininho, ficou internado, a gente ficou preocupado, angustiado, o médico local errou o diagnóstico, né? E aí a gente ligava e a nossa irmã daqui, ela falava, faz isso, 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 e acertava mais do que os médicos lá. É Deus usando a sua igreja para nos abençoar, para nos encorajar. Momentos de tristeza, momentos que o missionário fica perdido, momentos que ele volta para a igreja, Deus usa irmãos para nos aconselhar, para nos pastorear. Nós somos essencialmente família de Deus, faz parte da nossa identidade. E que bênção é a igreja, que bênção é a comunhão. Nós precisamos da igreja para crescer, para amadurecer, para ser santificado. Amém? Então, problemas pessoais não é desculpa para a gente perder a comunhão. Nossa primeira marca é uma marca identitária coletiva. Somos povo de Deus. A segunda marca, ela é eletiva. Veja aí, vocês são povo escolhido. Povo escolhido. Né? E a palavra escolhida aqui traz a ideia, né? A palavra no grego, né? Kletos, um objeto que foi separado, um objeto que foi escolhido dos demais. Traz a ideia de intencionalidade. Não é por acaso que você veio aqui. Não foi você que, entre as diferentes opções religiosas, fez a melhor escolha e escolheu o cristianismo e por isso você está aqui. Foi Deus que nos escolheu. Intencionalmente Ele nos escolheu. Ele tem um plano. Não foi obra do acaso, que a gente estava passando e, isso aqui é bonito, eu vou me tornar um cristão. Foi um plano intencional de Deus. É uma escolha intencional pela graça, não por mérito nosso, pela graça, mas com um propósito. Ele nos escolheu com um propósito. Nós temos uma finalidade.
Nós temos um propósito. E a igreja é essa multiplicidade de pessoas que todos juntos mostram a multiforme graça de Deus. Mas o fato de nós sermos escolhidos nos traz esse senso de privilégio, irmãos. Nos traz esse senso de gratidão. Entre os escolhidos existem os que são rejeitados. Se Deus nos escolheu, é porque nós fomos agraciados. Nós temos, sim, esse privilégio. Tem que vir de nós um sentimento de gratidão a Deus, mas tem que vir de nós um sentimento de responsabilidade. Recebemos um privilégio que outros não receberam. Temos uma responsabilidade acima do povo comum. Nós temos a responsabilidade de representar a Cristo. Temos a responsabilidade de andar em comunhão com a igreja. Temos a responsabilidade de andar em santidade. Temos a responsabilidade de proclamar o amor de Deus. Amém? Nossa eleição nos traz alegria, nos traz oportunidade e liberdade e intimidade com Deus, mas nos traz esse senso de responsabilidade. E Deus estava falando com aquele povo, usando Pedro, para trazer, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo excluídos, mas Deus escolheu vocês. Amém? Não é o entorno, não é o contexto que vai definir quem vocês são, mas é o próprio Deus quem define quem vocês são. Muitas vezes as situações da nossa vida e a situação intensa que aqueles irmãos viviam estava jogando contra todas essas verdades. Eles eram a escória da sociedade, eles eram mal falados, eles eram escanteados, eles eram perseguidos, mas Deus estava falando, olha, vocês foram escolhidos. Deus não soltou vocês ao acaso, Deus tem um plano para vocês. Nós temos que trazer isso em nossa memória, principalmente nos momentos de sofrimento que nós passamos, amém? Deus tem um plano de amor, Ele não perdeu o controle. Se as coisas ruins acontecem conosco, é porque Deus tem um plano de amor e nós vamos olhar para Ele e não para as circunstâncias, amém? A terceira marca da nossa identidade é uma identidade sacerdotal. Olha só o que diz o texto. Reino de sacerdotes. Uma das versões diz reino de sacerdotes, a outra versão diz sacerdócio real. Olha, o sacerdote é a figura do Velho Testamento e ele tinha duas funções básicas. Primeiro, ele era aquela pessoa que tinha acesso a Deus e ele intercedia pelo povo. No Velho Testamento não eram todos que tinham acesso a Deus, eram o sumo sacerdote e a linhagem dos sacerdotes, que era diferente do povo comum, e só eles tinham o livre acesso a Deus e eles intercediam pelo povo. Eles também intercediam e eles também levavam ofertas em nome do povo, em nome de si mesmo. Então, o que diz respeito conosco hoje em dia nós sermos sacerdotes? Nós temos essa posição perante o mundo, uma posição de quem deve interceder por aqueles que não conhecem a Cristo. Nós devemos, então, orar pelos povos que não conhecem o Senhor. Nós devemos orar pelas pessoas que não se converteram, chegar diante de Deus com o livre acesso que temos e pedir em favor daqueles que não conhecem o Senhor. Lucas, o texto que foi colocado um pouco acima, Lucas 10, 2, Jesus nos encoraja a orar por mais obreiros que pregam o Evangelho aos lugares onde Cristo não foi anunciado. Nós temos essa posição como povo de Deus, como sacerdotes perante esse mundo. Nós também temos a posição de apresentar a Deus a nossa vida como oferta, como culto de adoração. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, o culto que nós expressamos a Deus deve ser um aroma suave de gratidão, uma oferta viva. Devemos ofertar também com o nosso tempo, com nossos recursos, ofertar ao Senhor como expressão de gratidão. Eu acho que essas são o resumo da nossa posição sacerdotal. E é interessante a palavra latina para sacerdote é pontifex, que literalmente se traduz como construtor de pontes. Então nós, como a igreja, temos essa função de sermos uma ponte para que os não crentes
cheguem a Cristo e conheçam a Cristo. Amém? Nós devemos interceder, nós devemos pregar, nós devemos testemunhar para sermos facilitadores, agradáveis, de que as pessoas conheçam o Senhor Jesus, conheçam o amor de Deus. Amém? Nós temos essa posição perante o mundo. Isso faz parte, isso também não é uma opção, faz parte de quem nós somos. Essencialmente, a igreja é sacerdote perante esse mundo. Talvez algumas igrejas ou algumas pessoas não tenham andado de acordo com essa identidade, mas faz parte de quem nós somos. E é o próprio Deus definindo quem nós somos perante esse mundo. E é interessante que a identidade, ela é sempre contrastiva, né? Nós somos povo eleito perante aqueles que foram rejeitados. Somos um povo santo perante aqueles que não são. Nós somos um povo sacerdotal perante aqueles que não têm acesso a Deus. Então é sempre frente a esse mundo perdido que nós devemos ser pontes para Cristo, intercessores por esse povo que precisa conhecer o Senhor. Amém? O próximo elemento da marca da nossa identidade, ele diz assim: vocês são nação santa. Nação santa. Sempre o coletivo, mas agora, como o irmão bem introduziu o conceito de santidade, eu só queria resumir em dois aspectos. A santidade, ela tem um aspecto de contraste e um aspecto de ligação. Nós somos diferentes da moralidade do mundo, mas nós devemos ser semelhantes à moralidade de Cristo. Então há um contraste, mas não é um contraste aleatório, é um contraste que nos une a Cristo. Então ser santo é ser diferente da moral do mundo, mas é ser semelhante ao caráter de Deus, aos valores de Deus. Então nós podemos se colocar em contraste à moralidade presente na sociedade atual, aos valores, mas nós devemos se assemelhar ao amor de Cristo, à mansidão de Cristo, à cordialidade de Cristo. Amém, irmãos? E a santidade, ela também tem um aspecto comunitário. Nós, como corpo, como nação, somos santos. A nossa comunhão com a igreja nos ajuda a nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor. E a santidade também pode ser perdida de forma comunitária, né? A comunidade como um todo, aquele grupo como um todo pode não contribuir para que o indivíduo se torne cada dia mais santo. Nós temos um aspecto comunitário da santidade. Tem um aspecto também individual, um aspecto interior, tem um aspecto exterior que é evidenciado pelas nossas ações, mas a comunidade é uma presença da diferenciação do caráter de Cristo. Amém? Que nós, como povo de Deus, devemos testemunhar do amor de Deus. E aquele povo estava, os irmãos dessa província, naquele contexto, estavam sendo acusados, caluniados. E Pedro fala, ao longo dessa carta inteira, muito de santidade. E, em resumo, ele fala assim, olha, que o comportamento de vocês sirva como uma resposta para esses que estão acusando, que eles vejam um comportamento santo e que ainda que eles falem mal de vocês, que eles acusem vocês, mas que eles possam não encontrar nenhum motivo prático no comportamento e na conduta de vocês. Amém? Então, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento em que a igreja tem sido muito criticada, né? Toda essa questão política, essa polarização que houve no Brasil, essa associação dos evangélicos com um grupo radical, um grupo extremista, um grupo que tem linguagem de ódio. Houve essa construção e parece que há um senso nacional de que a igreja de Jesus, os evangélicos em especial, ficaram meio que mal vistos, não é verdade? Eu tenho essa impressão, não sei se os irmãos têm essa mesma impressão. Como deve ser o nosso comportamento perante isso? Ainda que olhem com cara feia para nós, que tratem mal, nós devemos ser como Jesus, cordiais como Jesus. Devemos sim nos posicionar com valores, mas nunca numa linguagem de ódio, nunca numa linguagem de desrespeito, nunca com fake news. Nós devemos ser da verdade, porque Jesus é da verdade. Nós devemos ser da cordialidade, da linguagem aberta, da aceitação de todo tipo de pessoas. A gente conversa, a gente está aberto, trata todos igualmente, mas quando der,
falamos do Evangelho. Podemos colocar a nossa posição, mas com brandura, com mansidão. Amém? Eu creio que essa é alguma das aplicações para o nosso dia. E a última marca dessa nossa identidade está lá quando diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos uma marca própria, e própria aqui é que nós pertencemos a alguém. Nós somos uma propriedade, somos uma posse de Deus. Há 3 ideias que vêm desse termo de propriedade. Primeiro, nós pertencemos a Ele. Fomos adquiridos pelo sangue de Jesus, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós pertencemos a Deus, somos uma propriedade de Deus. Deus é o nosso dono, nós temos um dono, amém? E quando fala de senhorio, significa isso, Ele é o nosso dono, o Senhor nosso dono, o nosso Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, não somos donos de nosso próprio nariz, nós somos comprados, nós temos um Senhor, somos posse dEle. A ideia de propriedade também traz a ideia de presença. O proprietário é aquele que mantém a sua posse, mantém a sua presença. E Deus mantém em nós a sua presença pelo Espírito Santo, que é o selo da marca, da propriedade, da presença de Deus em nós. E o último elemento é a preservação. Nós somos do Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos protege. Assim como um proprietário não deixa suas terras serem invadidas, né, o Senhor não vai deixar sermos roubados, sermos invadidos por doutrinas alheias ao Evangelho, sermos desviados por pensamentos que vão contra a verdade de Deus. O Senhor vai nos trazer de volta, vai nos disciplinar, vai nos santificar, vai nos preservar para que cumpra a vontade dEle, né? Porque nós somos dEle, nós temos um dono, nosso dono é o Senhor Jesus. Nós não estamos soltos, nós estamos abandonados. Se houver uma ameaça que vai invadir, Ele vai ser o nosso resgatador, Ele vai ser o nosso defensor. Amém? Isso traz segurança, isso traz alegria, isso traz paz em nosso coração. Nós estamos guardados e Deus, sendo o nosso proprietário, Ele é um bom proprietário. Amém? Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos ama. Nós fomos amados profundamente pelo Senhor Jesus. E essas são, então, as 5 marcas da nossa identidade cristã. Nós somos um povo coletivo, uma família, um grupo. Não podemos viver isolados. Como Pedro fala, nós somos pedras vivas de um templo espiritual. Nós somos um tijolo na construção de Deus, né? Um tijolo sozinho não é a construção. Nós precisamos estar junto com a família, com o corpo, com o povo de Deus. Nós somos, então, temos uma identidade eletiva, fomos escolhidos por Deus intencionalmente. Deus tem um plano de amor para você, fazer parte da família dele. Tem um ministério para você dentro desse corpo, ao passo que você vai ser um que vai abençoar o corpo como um todo. Então nós não somos só ouvintes ou assistentes de um culto, né? Nós viemos aqui para participar dessa família, para crescer juntos, amém? Então, você deve procurar a sua função dentro desse corpo, dessa família, porque você foi escolhido intencionalmente para fazer parte da igreja do Senhor, amém? Nós temos a função sacerdotal, devemos interceder por esse mundo, devemos ser pontes agradáveis para que as pessoas vejam em nós o perfume de Cristo e se interessem por Cristo. Nós somos a primeira propaganda de Cristo, ao passo que quando escandalizamos, nós sujamos o nome de Cristo. É o nome de Cristo que está sendo sujo. Quando um cristão cai num escândalo, que traz escândalo à sociedade, é o nome de Cristo que está sendo sujo, né? E a gente que morou lá na cidade do interior, isso é muito marcante, né? Todo mundo sabe da vida de tudo. Cidade um pouquinho maior, você já passa pelo anonimato. Na cidade pequena, não. Então, às vezes, os irmãos falam, mas você é da igreja do fulano de tal? Você vai lá? O fulano de tal fez isso, né? Então, infelizmente, isso acontece, né? Nós somos a propaganda de Cristo, a propaganda da igreja. Então, a nossa conduta deve ser santa, para trazer glória a Deus,
para trazer mais pessoas a Cristo. Nós fomos chamados para sermos santos, diferente desse mundo e semelhantes ao Senhor Jesus. E ao passo que essas 5 marcas falam quem nós somos, os pecados decorrentes da falha nessas marcas impedem a igreja de cumprir a sua missão. Então, se nós somos um corpo, as divisões da igreja atrapalham a igreja de cumprir a missão. Se nós somos escolhidos, a ideia de que nós somos mais um nesse povo, somos qualquer, ela atrapalha a nossa posição perante esse mundo. Se nós fomos chamados para sermos sacerdotes e quando nós negligenciamos essa função de interceder pelos não alcançados, de anunciar a palavra, a missão não vai ser cumprida. Então há uma ligação entre quem nós somos e quem nós fomos chamados e o que nós fomos chamados a fazer. E para concluir, voltemos ao versículo aqui que diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a finalidade maior de nossa vida, nós sabemos que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus através do nosso modo de viver santo, mas glorificar a Deus através das nossas atitudes. E uma das maneiras de nós glorificarmos a Deus é através da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Então, qual que seria a missão essencial, primordial, aquela que a igreja não pode abrir mão de nenhuma maneira, é a proclamação do Evangelho. Amém? Não tem como a igreja transferir essa tarefa para nenhuma outra instituição, porque só ela é família de Deus, povo de Deus, sacerdote perante esse mundo. Amém? É uma missão inegociável, não tem como a gente terceirizar. Se a igreja não pregar, quem que vai pregar? Se a igreja não enviar missionários, quem que vai enviar? Né? Somente a igreja do Senhor Jesus. Então a resposta de oração de Lucas 10, 2, quando a gente, inspirados por Jesus, ora por mais obreiros, a resposta está dentro da nossa igreja. Amém? Dentro da nossa igreja. Há um dado interessante. Hoje, no Brasil, para cada 4.000 evangélicos, nós temos um missionário transcultural de longo prazo. Para 4.000 evangélicos, nós temos um missionário de longo prazo. A gente pode olhar pela essa estatística de diferentes formas, né? Você pode olhar, tem muito pouco, né? Mas nós podemos olhar pela outra forma. Há um potencial enorme dentro da igreja brasileira. Há um potencial enorme. Se a cada 4.000 um é missionário, tem 3.999 outros irmãos que podem ser enviados, não é verdade? Há um potencial enorme. Então, a resposta da oração por mais obreiros, ela está necessariamente dentro da igreja evangélica. E há uma reflexão para nós. Por que há uma diminuição no número de missionários? O que falta para a igreja para que ela desperte a vocação? Para que ela acompanhe os vocacionados? Né? O que falta para as famílias? Será que, infelizmente, eu já ouvi casos de que as famílias são a primeira barreira para o chamado missionário, porque quando o adolescente fala para o pai, eu quero ser missionário, o pai e a mãe é o primeiro a desencorajar, a lançar temor sobre aquela pessoa, aquele jovem, a tirar dele o privilégio que é servir a Cristo e colocar barreiras. Olha, mas vai ser difícil, mas como você vai viver, como você vai se sustentar? Eu creio que nós, como família e como igreja, temos que fazer essa reflexão. Por que há uma diminuição no número de missionários? O Senhor não deixou de chamar. O Senhor continua o mesmo. E, afinal de contas, faz parte da nossa identidade sermos esses proclamadores, esses sacerdotes. Há, talvez, algumas contaminações na nossa visão de quem nós somos, que influencia os nossos valores, as nossas decisões. Então, nós devemos ser continuamente santificados pelo Senhor. Nossa missão é proclamar a Cristo. Se a igreja não fizer, quem o fará? Se você não fizer, quem vai fazer? Então é uma missão que nós não temos como terceirizar. Ela é uma missão que engloba todos os crentes, porque todos são sacerdotes, todos são testemunha,
todos são proclamadores e todos tivemos uma experiência pessoal de salvação e transformação. Todos passamos das trevas para a luz como indivíduo e como grupo passamos de um que não era povo para sermos povo. Aqueles que eram espalhados, que não tinham uma identidade coletiva, ao nascermos de novo, ao entrarmos na família de Deus, passamos a fazer parte desse grupo, desse povo de Deus. Recebemos uma história de transformação individual e coletiva. Nós temos um testemunho a ser dado, nós temos um conteúdo para mostrar em nossa vida quem é Cristo Jesus, o que Ele fez por nós, e temos um conteúdo no Evangelho para dizer quem é Ele, quem é Jesus. Os relacionamentos que você tem, muito provavelmente, só você tem o alcance, a esfera no seu local de trabalho, na sua escola, os seus amigos. Então há uma missão de proclamação que cabe só a você. Eu não conheço as pessoas que você conhece, eu não participo dos mesmos meios que Deus te colocou, mas Deus te colocou ali para ser um sacerdote, uma testemunha, com uma postura santa, diferente da moral do mundo, unido ao caráter de Cristo e intencionalmente falando de Cristo, proclamando de Jesus no local que você está. Então, nós devemos ser encorajados pelo Senhor, né? Talvez, se você sentir que você tem dificuldade, olha, eu não sei falar de Jesus, né? Converse com o pastor, vou dar trabalho ao pastor. Existe como você treinar, é um desafio interessante, treine falar de Jesus em 5 minutos, treine falar de Jesus em 10 minutos, chegar alguém, como é que eu falo de Jesus? Treine uma exposição em 5 minutos, quem é Jesus? Por que você precisa do Evangelho? Isso pode ser treinado. Eu lembro que no seminário ainda eu participei de um treinamento chamado Evangelismo Explosivo, que tinha 2 perguntas. E era praticamente um treino para você aprender a falar de Jesus em 5, em 10 minutos, com 2 perguntas básicas. Esse é um tipo de treinamento que nós precisamos fazer, porque nem todos naturalmente explanamos, mas todos podemos testemunhar de quem é Cristo, né, de forma básica, explicando a razão da nossa fé, e nós devemos fazer isso, amém? E como igreja devemos cumprir a missão no local que estamos e nas terras distantes, porque aquelas aldeias que ainda não ouviram o Evangelho só vão ouvir quando a igreja enviar um missionário, amém? Os povos que não ouviram do Evangelho, que não têm igreja, só terão quando a igreja enviar um pregador ali, irmãos. Então a igreja tem que continuar enviando, sustentando, orando e participando desses ministérios e tendo a consciência de que é um grande privilégio participar como corpo de Deus do anúncio de Cristo, de sermos pontes para a proclamação do Evangelho, aonde o Evangelho ainda não foi anunciado. E para concluir, eu queria trazer um relato aqui de um historiador que cita um participante do Império Romano cerca de 20 anos depois que Pedro escreveu essa carta, na década de 50 depois de Cristo. Plínio é o nome dele. Ele escreveu para um outro membro do governo romano, Trajano. Ele escreveu para se orientar, perguntar, se aconselhar como ele deveria proceder com os cristãos. Olha o que ele escreveu assim. Diz assim: nunca presenciei um julgamento de cristãos. Assim, não sei a natureza e a extensão das punições que costumam ser aplicadas a eles. Um grande número de indivíduos de todas as idades e classes sociais, tanto homens como mulheres, estão sendo levados a julgamento, e isso provavelmente continuará. Não só as cidades, mas também as vilas, os distritos rurais estão infectados pelo contato com esse desprezível culto. Então, não sei se os irmãos, se eu conseguir transmitir, mas esse cara escreveu 50 anos depois, se aconselhando, falando, olha, o que ele chama de desprezível culto, né? O nosso culto cristão. Ele fala que todas as vilas, as cidades, os distritos rurais estão infectados com esse culto. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque passou 50 anos que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, 50 anos, ou seja, 20 anos depois que Pedro escreveu, 20 anos sobre perseguição, a igreja nessas 5 províncias não se calou.
Ela continuou pregando o evangelho, continuou testemunhando e a igreja cresceu por mais lugares. Então, o contexto não é capaz de barrar a igreja do Senhor. O contexto que nós estamos não é desculpa para o cumprimento da missão, porque a história mostra isso. Eles estavam intensamente perseguidos de forma bárbara e cruel e a igreja cresceu. A igreja cresceu, eles foram testemunhas ali. Eles pregaram o evangelho, eles anunciaram a Cristo. Então nós não temos desculpa por falta de recursos, por falta de tempo, por falta de oportunidade, por excesso de trabalho. Isso não é desculpa. Na verdade, é desculpa que nós damos, né? Mas não é motivo para que nós não venhamos cumprir a nossa missão. Então nós devemos clamar ao Senhor que nos encha do teu Espírito, que nos use como luz, como sal nessa nação, como testemunhas. E nós devemos tomar alguns compromissos, um compromisso prático de interceder, um compromisso prático de se envolver, de acompanhar as notícias do campo missionário, acompanhar os missionários, um compromisso prático de anunciar Cristo no local que você está, um compromisso prático de, olha, eu vou aprender a falar de Jesus em 5 minutos, eu vou desenvolver estratégias criativas de falar do Senhor Jesus. Todos nós devemos aplicar em nossa vida e sermos impelidos pelo Senhor, porque é o que nós somos. Nós somos esse povo que é família de Deus, que foi escolhido por Deus, que tem uma função sacerdotal, que nós devemos ter uma vida santa. Nós somos posse de Deus, amados por Deus, guardados por Deus, chamados por Ele para anunciar a maravilha dEle, a bondade dEle.